Muito bem, vamos ver se estamos chegando com o nosso sinal de áudio e vídeo. Vejamos. Olá. Estamos ao vivo. Muito boa tarde, meus caros e minhas caras. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Domingo é Freud, este quadro do canal Doni Correia, uma teia de ideias, canal conduzido por mim, seu anfitrião, claro, Doni Correia, mestre e doutor em Estética e História da Arte, membro da Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, a Abracine, e da Associação Brasileira dos Críticos de Arte, a ABCA. Este canal é dedicado a discussões transdisciplinares que envolvem, sobretudo, a arte e o cinema, mas também as contemporaneidades e também os campos de conhecimento, as epistemologias da área de humanas. Por isso, nós fazemos aqui uma espécie de arena de temas diversos que discutimos sempre à luz de algum viés voltado à estética, à história, à arte e assim por diante. E esse canal, ele só pode ir adiante com a sua ajuda, por isso eu já vou pedindo para que, se for a primeira vez que você vem aqui no meu canal, seja agora ao vivo, seja depois no momento em que essa live já estiver gravada e estiver aqui no meu canal, para que você se inscreva, né? Faz aquele ritual todo, se inscrever, deixar o joinha, badalar a sineta, comentar bastante. E você pode também nos apoiar, é claro, mandando o seu superchat aqui com a sua pergunta, o valeu demais também. E nós temos a nossa chave Pix aqui embaixo na descrição do vídeo, para que você possa nos apoiar e assim todos esses fundos vão ser reunidos para melhorar cada vez mais a qualidade da nossa produção, seja ela no plano visual, estético, seja em seu conteúdo. Então, vocês podem encontrar aí embaixo as formas de nos apoiarem. Eu já quero agradecer muito também a TV 247, que tem retransmitido sistematicamente minhas lives e meus vídeos. Se você está assistindo a este vídeo na TV 247, ele está sendo transmitido na condição de gravado, tá? Mas você pode acompanhar o meu trabalho ao vivo, vindo até o meu canal, Doni Correia, uma teia de ideias, e se tornando um inscrito, um teiudo, uma teiuda, teiudos e teiudas e teiudes do Brasil e do mundo, univos, vamos fazer esta teia de ideias cada vez maior, urdindo-a com bastante conhecimento. E sempre aos domingos, às 4 da tarde, nós temos um episódio inédito do Domingo é Freud, em que eu trago sempre alguém para bater um papo comigo, ou trago um tema para bater um papo com vocês, como é o caso de hoje. E eu já vou logo saudando as pessoas que estão aqui já se manifestando, né? Nós temos a Lilian, que antes mesmo de entrarmos no ar, ela já havia deixado um comentário, né? Que tema interessante, adoro história. Muito obrigado, Lilian, pela sua presença sempre conosco. Minha querida mãezinha, que eu não canso de dizer, sempre a primeira a chegar e a última a ir embora, Zuleika Manprim, dando boa tarde a todos. Muito boa tarde. E a Lilian está aqui também agora, pessoalmente, dando boa tarde ao pessoal todo. E o Rai, meu querido Rai Moraes, grande ator, muito obrigado pela sua presença aí, ó, dando boa tarde, Painho, né, que é como a gente se chama. Boa tarde, Painho. Boa tarde a todos. Boa história, muito obrigado aí pela sua presença. No programa de hoje, nesse episódio de hoje, eu escolhi trazer um tema histórico, que é também um dos temas sobre os quais eu tenho me debruçado e me dedicado mais atualmente, não é? Quem aí já acompanha um pouco do meu trabalho sabe que eu me dedico muito aos estudos da arte moderna, né? História da modernidade e arte moderna. Gosto muito de compreender como nossa civilização aí mudou, né, e passou a se comportar
a partir da virada do século XIX para o século XX, todo aquele espólio, né, toda aquela herança iluminista que vai, então, ser colocada à prova justamente em momentos de grande crise ali na Primeira Guerra Mundial. Mas a história medieval é algo do qual eu gosto muito, né? Pesquiso bastante os medievais e tenho procurado me aprofundar um pouco mais nesse assunto, entendendo inclusive os fenômenos sociais, os fenômenos políticos e também os momentos históricos de grande crise, porque eu acredito que a humanidade ela só caminha adiante após os momentos de crise. Quando está tudo bem, a gente acha que está tudo indo às mil maravilhas, não existe nenhum componente aí que possa, de alguma forma, nos preocupar, e de repente algo acontece, nós perdemos o nosso prumo e somos obrigados a reconfigurar, recalcular a rota, não é? E se a gente olhar para a era medieval, a gente vai encontrar muita afinidade com o nosso período contemporâneo. Eu, como um nihilista, mas sempre de coração quente, né, que acredito que as coisas elas tendem sempre a caminhar para algo errado, mas no final tudo acaba ficando bem, porque as coisas elas não se configuram na nossa vida de acordo necessariamente com o que queremos, mas como as coisas vão de fato evoluindo, não é? Já vou dizendo aqui que acredito que nós estamos vivendo um período da nossa história contemporânea que daqui a algum tempo pode ser lido sim como um mergulho de novo a um novo momento da Idade de Trevas, né? Como a Idade Média era conhecida. Óbvio que eu não acredito que a gente vá chegar a viver como os medievais viviam, mas as tecnologias que nós temos, o mundo conforme se encaminha diante de nós em nossos tempos, apontam sim para algumas crises importantes que não estão plenamente superadas, né, gente? A gente viu agora, acabamos, né? Segundo a OMS, não vivemos mais numa pandemia, né? Agora cabe a cada nação cuidar de si, enfim, né? Para que o coronavírus, o Covid-19, seja então controlado e erradicado, né? Vai ser uma doença com a qual a gente vai ter que conviver a partir de agora, tomando vacina, se cuidando e tal, mas não é mais uma pandemia, né? Como começou, né, como apareceu para a gente a partir do final de 2019 e de 2020 em diante, até o ano passado. Nós vivemos aí uma série de circunstâncias do ponto de vista social, político, econômico, afetados, né, diretamente pela Covid-19. Por outro lado, já vou falar um pouco mais, né, sobre essa questão das perdas e de tudo que representa, né, uma pandemia na nossa vida, porque, como eu digo sempre, né, nós, durante o período pandêmico, quem de fato não morreu, né, as vidas perdidas de fato, aqui no Brasil, 800 mil vidas, que para a gente parece uma coisa impensável, a gente vai ver daqui a pouco no nosso percurso histórico aqui, que essas perdas humanas elas foram muito maiores, né, na Idade Média, por conta da peste e tal, que eu já vou falar daqui a pouco, mas a gente acaba de sair de uma pandemia, todos nós meio que morremos por dentro, porque isso afetou a nossa realidade, isso afetou a nossa relação com os outros, conosco, com aqueles que estão próximos, ficamos em isolamento, convivendo com pessoas e nos obrigando, obviamente, a olhar para aspectos das nossas vidas que muitas vezes acabavam passando batido, justamente porque não eram prioritárias e passaram a ser a partir da presença do fim, né, de algo que poderia acontecer de uma maneira trágica e de uma maneira inesperada, por mais que a gente estivesse se cuidando para não se contaminar, nada era garantido, né? E agora nós estamos vendo alguns casos muito estranhos e que me deixam bastante preocupados da febre maculosa, né? Que é transmitida por um carrapato
principalmente de roedores, né? Olha que coisa doida, das capivaras, né? Que agora isso aconteceu em Campinas, então já há mortes relatadas, já há casos se proliferando, é algo preocupante, né? Porque tudo bem, é uma coisa que não é contagiosa de indivíduo para indivíduo, mas é algo que está começando, né? Parece começar a acontecer alguma outra coisa que eu espero que não vá adiante, que seja controlado, mas depois de ter passado por um período pandêmico, a gente já fica meio escaldado, não é? A gente fica um pouco preocupado sobre as consequências disso. Por outro lado, a gente tem um avanço tecnológico, né, da inteligência artificial. Ainda quero fazer um vídeo aqui mais extenso sobre a inteligência artificial, porque também nos parece que o homem vai criando, não é? Assim como lá no século XIX e XX, o homem começa a investir na tecnologia para macular problemas, né? E resolver questões a partir da tecnologia, mas a tecnologia acaba se voltando contra o homem. Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Toda a tecnologia conquistada pelo homem a partir de pesquisa, a partir de, enfim, da medicina, das ciências e coisa que o valha, acabou que se voltou contra o homem na Primeira Guerra Mundial, e principalmente porque a gente teve uma pandemia de gripe espanhola naquela época também, né? Num primeiro momento, a gente pode achar que isso ficou lá no passado, mas se a gente olhar para os nossos dias, a tecnologia, que vem sendo cada vez mais aprimorada por nós, humanos, vai fazendo com que a tecnologia comece a agir de maneira que o homem passa a ser um problema para a lógica, né, dos algoritmos, para a lógica dos computadores, para a lógica da inteligência artificial. E isso é muito perigoso, né? Assim, eu vejo com certa periculosidade, com certas reservas, né, o uso da inteligência artificial de uma maneira desmedida e não regulada. O problema é que a inteligência artificial ela foi aprimorada antes de haver uma regulação e uma preocupação com isso. Então, se a gente chegar a um apocalipse tipo o Exterminador do Futuro, não fiquem admirados, né? Eu acho que é algo que pode sim acontecer e eu não quero estar aqui para ver, né? Mas eu também não queria estar para ver uma pandemia como a pandemia de Covid em 2020, que nos trancou em casa, como eu falei, que nos matou por dentro, que nos fez repensar completamente a nossa vida. Daí que isso me dá o gancho para a gente conversar hoje sobre essas questões aqui no Domingo é Freud, que é justamente esse espelho que há em relação ao passado, ao que fomos, né, ao que os nossos ancestrais medievais foram, e aquilo que a gente pode trazer para o nosso contemporâneo, para a nossa era contemporânea, para fazer uma reflexão a respeito disso, né? Vejam só vocês, eu vou inclusive citar aqui uma frase do Karl Marx, que eu gosto muito, né? Ele abre a obra dele, o 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, falando que Hegel observa em uma de suas obras que todos os fatos e personagens de grande importância na história do mundo ocorrem, por assim dizer, duas vezes. E esqueceu-se de acrescentar a primeira como tragédia e a segunda como farsa. Ou seja, existe uma tendência, né, histórica à repetição dos fatos, né? Existe aí uma espécie de modelo que vai fazendo com que a nossa história vá sempre se repetindo. Então, quando nós olhamos para a nossa era medieval, para a história medieval do homem sobre a Terra, a gente pode encontrar paralelos, sim, com coisas que estão acontecendo hoje em dia, com coisas que acontecem na nossa contemporaneidade. Antes de mais nada, antes de entrar no assunto aqui, porque eu vou me valer de um artigo aqui que eu já vou citar, e também de um poema de um monge, né, medieval chamado Elinan de Froidemont, vou colocar o nome dele aqui daqui a pouco,
e esses links vão estar imediatamente após a live, estarão aqui embaixo para vocês poderem ler com mais vagar, ler com mais tempo, né? Mas vou já dando boa tarde aqui ao pessoal que está chegando, a Cristiane Marçom, muito obrigado pela sua presença, boa tarde, Cristiane, sempre conosco aqui. Marlene Costa, boa tarde, Doni, pessoal do chat. Muito obrigado, Marlene Costa, pela sua presença. Vi sua participação lá hoje, no Domingo é Freud, reprisado, né? O que eu fiz a semana passada, reprisado hoje na TV 247. A Lilian está dizendo aqui, a Idade Média sempre muito injustiçada. Foram 1000 anos bastante intensos. As universidades foram criadas na Idade Média. E ela completa, ó, perdi meus bisavós no mesmo dia, vítimas da gripe espanhola na Europa. Veja só, né? Lília, muito obrigado pelo seu comentário a respeito da Idade Média e bem triste, né? Essa questão dos bisavós que você perdeu na gripe espanhola na Europa, porque de fato foi uma pandemia bastante importante naquele período. E sobre a Idade Média, a gente tende, né, a pensar que a Idade Média era aquela época em que as pessoas eram analfabetas, sujas, isoladas, campesinas, que não tinham cultura, toda a cultura havia sido perdida. Em parte, é verdade, nós temos, sim, um prejuízo muito grande nessa transição entre a queda do Império Romano. Só um minutinho aqui. Porque deu um probleminha aqui e acho que voltou. Pronto. Nós tivemos um prejuízo muito grande aí entre nesse período da Idade Média, entre o fim da queda do Império Romano e a dominação, né, a invasão dos godos, visigodos, ostrogodos, hunos, enfim, na Europa, né, que vai inaugurar a Idade Média. Nós tivemos, sim, um prejuízo muito grande do conhecimento, do estilo de vida, das tecnologias até antes disso, né, durante o Império Romano desenvolvidas, mas é um período bastante complexo, não é tão simples assim. Existem questões aí que regulam a sociedade medieval, que são bastante interessantes de serem compreendidas, porque a gente ainda acaba, de certa forma, vivendo consequências desse período. E talvez uma dessas consequências tenha sido justamente a queda do período medieval, ali por volta do século, meados do século XV, né, e começo do século XVI. Lembrando que a Idade Média, historicamente, ela é dividida em alta Idade Média, né, que vai ali de 476, vamos arredondar para 500 depois de Cristo, até o ano 1100, mais ou menos. Daí por diante a gente tem a baixa Idade Média, né? 1200, mais ou menos, até 1500, né? Então, esses são os dois períodos aí básicos, né, de divisão da Idade Média. A alta Idade Média, até o ano 1000, e até 1500, a baixa Idade Média, que é quando a gente vai entrando para a Era Moderna, não é? Pois bem, aí que o tema, né, para a gente poder entrar aqui na leitura do artigo e comentar um pouco sobre essas questões relacionadas à dança da morte, né? Eu queria evocar um filme aqui do Ingmar Bergman, que, inclusive, há pouco tempo, há uma questão de 2 ou 3 semanas, discutíamos no Tríptico 247, que é um programa do qual eu participo na TV 247, junto aos meus queridos amigos, né, a Valéria Marque e o Flávio Ricardo Vassoler. Ambos têm canais aqui na internet, no YouTube, vocês podem conferir, mas todas as sextas-feiras, das 14 às 15 horas, nós estamos ao vivo lá na TV 247, apresentando o Tríptico, que é um programa em que a gente traz cinema, literatura, teatro, enfim, sempre trazendo para temas, para assuntos próximos da nossa atualidade. E lá nós conversávamos sobre o filme O Sétimo Selo, né, de Ingmar Bergman. E quem assistiu a esse filme vai lembrar da cena icônica, né, que é o cavaleiro, né, Antonius Bloch, né, que é o nome do personagem vivido por Max von Sydow,
em que ele joga xadrez com a morte, né? É um cavaleiro medieval que está voltando das cruzadas, encontra a terra dele completamente destruída pela peste, pela guerra, encontra as dores daquele mundo que ele achava que poderia contribuir para melhorar, lutando em nome de Deus, e quando ele retorna para a terra dele, ele encontra tudo completamente desmantelado e começa a se perguntar onde está Deus, o que está acontecendo, e obviamente que a morte se apresenta diante dele, e ele então propõe um jogo de xadrez com a morte para poder ganhar tempo, para que a morte não leve ele embora. Vocês vão ver que esse tema do homem jogando xadrez com a morte não é algo que o Bergman trouxe no filme dele de 1957. É um tema que já está presente na arte medieval, no imaginário medieval, né? Essa busca pelas respostas de um Deus que por algum motivo está nos punindo, né, que a gente vai ver também, e a dança da morte, né, a dança macabra, como é chamada na arte, na literatura, ela surge no final do filme, quando os personagens que foram ali de fato condenados, né, são levados pela morte no horizonte distante, dançando, e os dois únicos personagens que sobrevivem, que é um casal de artistas circenses que tem um bebê, né? Seria uma releitura aí de Maria, José e o menino Jesus, né? Eles assistem a essa dança macabra ali acontecendo no horizonte, a morte levando todos aqueles que foram condenados embora de uma maneira festiva. Aí vocês podem pensar, mas como, né? No momento de tanta crise, como pode haver essa festividade? A gente vai entender. Ocorre que, para a gente poder bater esse papo, eu vou me valer de um artigo, que, como eu falei, depois vai ficar tudo aqui embaixo para vocês poderem acompanhar. O artigo se chama Sobre a Arte de Morrer no Outono Medieval, que é do Márcio Ricardo Coelho Muniz, que é doutor em literatura portuguesa pela Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, né? E que, olha que interessante, porque nesse artigo ele vai examinar uma outra obra que é um manual do bem morrer, né? Que ficou muito comum nesse período medieval de várias crises e incertezas com relação à própria vida. Mas ele faz referência aqui ao livro O Outono da Idade Média, que é do Johann Huizinga, né? Esse nome é impossível de se pronunciar, mas a gente conhece como Huizinga, né? Johann Huizinga, que escreveu Homo Ludens e que escreveu também O Outono da Idade Média. Mas a pronúncia em holandês deve ser algo do tipo Huizinga. Uma vez eu pedi a um amigo meu holandês que me ensinasse a pronunciar Van Gogh, né, no holandês mesmo, né, no holandês, no vernacular. E é impossível, né? O holandês é uma língua que para nós é no mínimo estranha, né? E ele tentava me ensinar, ele dizia Van Gogh, algo do tipo, né? Uma coisa assim meio gutural, meio aspirada, né? Mas então, né, fica a dica aqui do livro O Outono da Idade Média, do Huizinga, que é uma obra bastante interessante para compreender justamente esse entroncamento que há entre o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, que para nós pode ser chamado também de Renascimento, né? E aí, esse artigo do Márcio Ricardo, eu peguei apenas alguns trechos aqui para ler para vocês, para fazer a introdução e para a gente compreender como o ser medieval entendia a morte, como a morte se apresentava, né, em termos figurativos, assim, no sentido figurado, mas também personificado no imaginário do homem medieval, e o que estava acontecendo na era medieval desse período para que houvesse, então, essa necessidade de cantar à morte, não cantar à morte, cantar à morte, né? Ou seja, entender que a morte está presente e exaltá-la, enaltecê-la e jogar xadrez com ela também. Então, o Márcio um dos trechos que eu peguei aqui, ele vai dizer o seguinte, ó:
Poucos momentos da história da sociedade ocidental foram tão frutíferos em escritos de fundo pedagógico desse tipo, ou seja, né, de olhar para a morte e tentar educar o cidadão para a presença dela, como os últimos séculos da Idade Média. E os primeiros da Idade Média e os primeiros da Idade Moderna. Algumas dessas artes alcançaram grande êxito a ponto de, embora fundamentalmente escritas em latim, língua da cultura da época, importante dizer isso, né? A nobreza e o clero na Europa da Idade Média falavam latim, né? E os camponeses, a população civil em geral, muitas vezes não tinham acesso a esse latim castiço, vamos colocar assim, porque as línguas nascidas, né, o português, o espanhol, o italiano, francês, enfim, vem do latim vulgar. Então, não era o mesmo latim falado pela nobreza e nem pelo clero, né? Fundamentalmente escritas em latim, língua de cultura da época, terem sido traduzidos para as mais diversas e novas línguas europeias da época. Glosadas, ou seja, comentadas, né? Copiadas, referidas, tornadas obras de referência nas universidades. A Lili agora há pouco falou aqui, né? Foi o momento em que as universidades começaram a surgir, período medieval. E manuais de formações para reis e príncipes religiosos e senhores de variada estatura social. Então, o que acontece, né? Vamos voltar um pouco lá atrás e falar desse momento aí de grandes mudanças, né? Na sociedade no período medieval. Com a queda do Império Romano, vocês sabem, as populações começaram a migrar para o campo e cada vez mais para dentro, né, dos recônditos espaços da Europa ali que estavam fora daquele eixo que era considerado central, que era Roma, né, e adjacências, a partir das invasões bárbaras, né, e isso vai causar então grande mudança na estrutura geográfica da Europa. E, obviamente, que no campo, esse homem novo, né, esse homem do medievo, do período medieval, ele vai se deparar com novas realidades, né? E realidades, muitas vezes, de caristia, né? E de servidão também, né? Porque o momento medieval é quando a gente começa a falar em feudalismo. Então, existe lá um rei, existe uma nobreza, em torno desse castelo surgem os burgos, surgem as vilas, e, obviamente, que este homem medieval, o ser medieval, ele vai estar intimamente ligado à realidade do seu senhor, né? Desse regime de servidão. Você usa minhas terras, me dá grande parte do que você produz e pode ficar com uma parte delas para você poder consumir, e depois, mais adiante, vão começar a comercializar entre eles, daí que vem a classe burguesa, que é essa classe que presta serviço, que comercializa, não é? E nesse período, né, o nosso autor aqui, o Márcio, ele vai dizer que, nesse próximo parágrafo que eu vou ler, não existia assim, uma preocupação muito grande com a questão da morte, né? A morte era vista como algo distante, né? Ó, um dia a gente vai morrer, mas o importante é que a gente está vivo, vamos fazer nossas coisas. A morte é algo da ordem da transcendência, né? A própria Igreja Católica se consolidando ali no período vai, né, trazer para o ser medieval essa noção de ressurreição, de quando morremos, encontramos o Senhor, né? Nossa alma será no dia do juízo final arrebatada. Então, havia uma espécie de noção de coletividade com relação à morte. Todos nós vamos morrer, mas vamos nos reencontrar no reino de Deus. E isso é uma coisa que vai acontecer quando tiver que acontecer, não agora, não precisamos nos preocupar, temos que fazer a nossa vida aqui, nesse mundo, né? Ele diz, ó, distintamente da antiguidade greco-latina, né, dos gregos e dos romanos, a morte para o homem da Idade Média era ao mesmo tempo familiar e próxima. Esperava-se pela morte com tranquilidade, não havia dramaticidade nessa espera. Entendia-se a morte como pertencente a uma ordem maior da natureza, ou seja,
É algo que vai acontecer, mas é algo que está lá na frente, é algo que não está convivendo conosco no nosso dia a dia. A que todos estavam submetidos e contra a qual não havia de sublevar-se, né? Ou seja, é inexorável, né? Ao contrário, a aceitação desta ordem da natureza permitiu ao homem domar a morte, estabelecendo rituais que todos deveriam seguir. Exatamente por conta dessa relação com a morte ser algo, né, de transcendente, algo natural que, ora, vai acontecer mais cedo ou mais tarde, porém não é algo que está aqui palpável, não está olhando para nós, obviamente começam a surgir aqueles manuais do bem morrer, né? Da arte de morrer, e arte no sentido de se preparar, de preparar algo, né? De fazer algo. Então, esses manuais, né, do bem morrer trabalhavam muito com essa noção de ter uma moral religiosa, de alguns ritos e orações que deveriam ser feitas ao moribundo que está ali prestes a desencarnar, porque isso levaria ele ao reino dos céus e faria com que os entes que ficaram aqui na Terra ainda continuassem com essa ligação vista como algo santificado, né? Com essa pessoa que acabou de ir embora e que, segundo os ritos, estaria junto com o Senhor, estaria junto com Deus no céu, né? Mas olha o que ele vai dizer aqui, ó. Todavia, a partir da segunda fase da Idade Média, né? Ou seja, aí quando a gente vai entrando na baixa Idade Média, por volta, né, como ele fala, após os séculos 11 e 12, né, quer dizer, mil e pouco a 1100 e alguma coisa, né, foram sendo introduzidas pequenas mudanças naqueles rituais da morte, que, embora não alterem significativamente a familiaridade do homem com esta, ou seja, com a morte, passam a dar mais dramaticidade e individualidade aos seus rituais. Ainda, e aí tem um elemento, na verdade, 4 elementos principais aqui, são 4 os fenômenos que promovem essas transformações. Então, nessa mudança da alta Idade Média para a baixa Idade Média, começam a acontecer alguns fenômenos que fazem com que esse homem medieval vá começando a olhar para a morte de uma maneira com mais dramaticidade, com mais angústia, com mais zelo, digamos assim, né? Com mais cuidado. Já começa a se tornar o que não é tão natural da ordem divina, né? Mas ligado a ações que podem ter a ver com o que fazemos, né, na Terra, no nosso dia a dia. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Tá tudo ok. E aí ele vai, né, elencar esses 4 elementos aí que transformam, que trazem essas grandes mudanças, né? Primeiro, a representação do juízo final, que passa a compor a configuração dos rituais ligados à morte. Então, vejam, né, que para o catolicismo, para a mente religiosa daquele momento na Europa, o juízo final é a última estada, né? Por quê? Porque está na Bíblia, né? Quer dizer, o último livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse de João de Patmos, vai mostrar como seria o fim do mundo e como as almas que estiveram compromissadas com o divino serão salvas, enquanto aquelas que não foram compromissadas, não tiveram compromisso com o divino, serão enviadas para o inferno. Se a gente olhar para as obras de arte do período medieval e do começo da Renascença, a gente vai ver uma série de representações do juízo final, e nessas representações já começam a surgir a figura da caveira, do esqueleto, como personificação da morte, que começa a surgir um pouco antes, como a gente vai ver aqui, mas que, por exemplo, Jan van Eyck, né, que é um grande pintor renascentista holandês, vai mostrar nos seus retábulos, né? Quer dizer, a ascensão de Cristo e o dia do juízo final. Então tá lá a caveira sobre todos indo para o inferno, né? E assim por diante. Então começa a ver, né, essa representação do juízo final. Um segundo elemento importante também é a individualização deste juízo final, que até então possui um caráter coletivo,
conforme descrito no livro do Apocalipse, como eu falei, e que agora passa a ser algo individual, realizado no leito de morte, realizando-se diretamente, relacionando-se, desculpem, diretamente com a biografia do moribundo, ou seja, se até determinado momento da Idade Média o juízo final era atribuído a um fenômeno que aconteceria a toda a população, ou seja, vai chegar um dia que os selos, né? Por isso aí os sétimos selos, né? O sétimo selo, os selos do Apocalipse começarão a se abrir e nós começaríamos então a ver o fim do mundo e seríamos arrebatados para o paraíso, caso tivéssemos levado uma vida de retidão, ou iríamos para a danação no inferno, caso tenhamos levado uma vida de excessos e uma vida de hedonismo. Mas isso era algo coletivo, era pensado na coletividade. Só a partir de meados da Idade Média é ótimo, né? Mas só a partir desse momento da Idade Média, que entra ali na Baixa Idade Média, é que, de fato, a danação, né, a morte horrível e a queda, né, para os infernos, se ligaria ao indivíduo, ou seja, as pessoas começariam a ter essa noção de que talvez, ao morrer, eu vá para o inferno direto, ao invés de ir para o céu, eu estou sozinho, minha vida vai se extinguir e no leito de morte eu serei julgado e serei enviado para o céu ou para o inferno, né? Também tem aqui, né, um outro elemento que o nosso autor vai elencar, né, o crescimento do interesse pelos temas macabros, principalmente pelas imagens de decomposição física. A gente já vai falar um pouco sobre essa questão da decomposição física, que vai trazer a morte, né, a finitude para próximo dos homens, né, naquele momento. Vejam vocês que o homem, então, né, vai passar a enxergar a morte muito mais de perto do que até então, né, do que até aquele momento em que a morte parecia ser algo do ponto de vista distante, vai passar a ser algo próximo, porque vai ter cara, e a gente vai ver como isso se dá. E, por fim, a personalização das sepulturas por meio de um retorno às epígrafes funerárias. Claro, né, os nobres e os reis, eles tinham a possibilidade de personalizarem as suas sepulturas com mausoléus, enfim, com epígrafes, e isso também vai dar uma palpabilidade à questão da morte, né? Agora, diz aqui o nosso autor, interessa-nos em particular o segundo fenômeno descrito, né? A individualização do juízo final. Como se dá essa individualização do juízo final? Deslocando-o para a hora da morte, para o leito do moribundo, passou a conferir a este momento um papel central na história de cada ser humano. O juízo final transformou-se numa última prova que ao jacente caberia vencer. Ali sua biografia seria posta à prova, né? Eu tenho um vídeo aqui em que eu falo sobre o Egito, né? Sobre a cultura do Antigo Egito. Então, os mortos, né? Do Antigo Egito, o corpo era mumificado, mas esperava-se que ele ia fazer aquela travessia para ter o seu coração pesado numa balança. E aí, a depender do peso do coração dele, que tinha que ser mais leve que uma pluma, ele ia ou não para o mundo, ele era devorado ali, a cabeça dele era devorada imediatamente, ou ele ia para o mundo dos mortos encontrar os seus iguais, né? Então tem mais uma coisa ritualística aqui que lembra isso, né? Ali sua biografia seria posta à prova. Anjos e principalmente diabos o cercariam como se estivessem num tribunal. É um julgamento final. Últimas tentações e demonstrações de graça seriam postas à sua frente. Caberia ao seu livre-arbítrio decidir pela fé da graça divina ou deixar-se levar pelos medos aterrorizantes da hora final. O momento torna-se, então, dramático e sua representação plástica e literária far-se-á abundante. Então, veja só que interessante. Há um momento em que esse fenômeno da passagem ela vai ser de extrema importância na cultura do homem medieval, justamente para trazer esses elementos que vão culminar na representação da morte como aquele corpo seco, aquela
caveira com a foice, dançando com quem quer que fosse, desde o campesino até o rei, como a gente vai ver em algumas estrofes aqui do poeta que eu quero trazer na última parte da nossa conversa aqui. Antes disso, vamos dar uma geral aqui e ver o que o pessoal está falando, né? Olha aqui, nós temos a Cecília, Cecília Cravo falando, boa tarde, conhecendo o canal. Seja muito bem-vinda, espero que goste, fique à vontade, participe bastante, porque assim a gente vai aumentando o nosso número de teiudos, teiudas e teiudes, como eu sempre falo, né? E a Lilian está dizendo aqui, a Idade Média é fascinante justamente por ser esta transição da decadência do Império Romano e ascensão da Igreja Católica, sem dúvida. E a gente vai ver daqui a pouco que esse processo, né, de sedimentação da Igreja Católica tem um papel muito importante no nosso papo aqui, né? A Annelise está dizendo boa tarde, muito boa tarde, Annelise. A Marilene Costa, sim, ofensivo à Idade Média, comparar bolsonarismo com esse período. Não dá para falar, né? É um pouco pior, inclusive, o momento atual, né? Dança Macabra no filme de Jean Renoir, A Regra do Jogo, também tem, né? A Annelise está dizendo. E a Marlene está falando aqui, arte romana, arte gótica e suas belas catedrais. Bolsonarismo destrói, não aprecia a boa cultura, somente a cultura do ódio. Tem um vídeo aqui no meu canal, para quem está chegando agora, Marlene, muito obrigado aí por me lembrar. Tem um vídeo aqui em que eu falo qual que é essa relação que existe entre, né, esses regimes autoritários e a arte, como, né, o bolsonarismo vê a arte, sobretudo depois que aconteceu em 8 de janeiro desse ano, né? Assistindo a Dani. Olha a Dani Pacífico chegando aqui também. Oi, querido Doni, muito obrigado, Dani Pacífico, pela sua presença. A Solange também está aqui, minha querida Solange, boa tarde, pessoal. Hoje atrasei para ouvir o Doni. Não tem problema, vai ficar gravado depois e você pode rever. E o Johnny Bossan está falando, excelente bate-papo, muito obrigado. Muito bem, então vamos dar uma olhada aqui nesses elementos que fazem, então, com que essa ideia, essa relação com a morte no medieval se dá, né? Dois acontecimentos históricos importantes colaboram para essa individualização maior e a dramatização da morte, né? O primeiro deles, o surgimento e crescimento das ordens mendicantes. Isso é importante, particularmente a partir do século XIII, né? Então, portanto, 1400 e pouco, mas antes disso também, né? Aliás, 1200 e pouco, né? 1250, 1260, né? Como os franciscanos e os dominicanos, que passaram a pregar uma maior individualidade no exercício da fé e a ressaltar a responsabilidade de cada um na construção de uma vida guiada por valores morais e éticos cristãos e a importância disto para a constituição de um mundo mais fraterno, como desejava Cristo. Olha que interessante, né? Em determinado momento da Idade Média, com as novas configurações sociais, ou seja, o rei, né, o senhor feudal, os servos ali vivendo ao redor do castelo, nas vilas, nos burgos. Obviamente que esses senhores feudais eles queriam extrair da terra e dos seus servos tudo aquilo que eles pudessem em termos de vantagens. Então, os impostos eram muito grandes, as condições de vida muito precárias, a vida no castelo era extremamente, cada vez mais luxuosa, com cada vez mais fausto, mais acumulação de riqueza, enquanto que os pobres servos ali viviam em condição de penúria, não existia saneamento. Guardem essa informação, porque a falta de saneamento vai contribuir para a grande crise do período medieval aqui, uma das questões, né? Então, havia já uma desigualdade muito grande e, na metade do período medieval ali, que, de certa forma, já estava dado, né? Já estava escrito que ia descambar para alguma consequência muito maior e muito mais recrudescida, né? Angustiante, é o que vai acontecer, né? E aí a gente não pode esquecer que tem um outro elemento aqui, e a crise que passou
o século, a crise por qual passou o século XIV, né? Portanto, 1300 e pouco ali, marcado pelos problemas climáticos. Se a gente acha que problema climático é algo de agora, enganam-se, porque durante os primeiros séculos da era medieval, boa parte da Europa foi completamente desmatada para que houvesse, então, a constituição de grandes plantações de cereais, principalmente, e criação de gado. Então, na época medieval, já houve um desmatamento de áreas, né, naturais, que, obviamente, iriam impactar na própria vida dessas pessoas, das gerações futuras, né? Então, há uma grande crise climática no século XIV, e o século XIV é o grande momento de virada na cultura medieval, vocês vão saber por que já. Provocaram um período de má colheita e desabastecimento, né, resultando em longos períodos de fome, bem como pelo recrudescimento da peste. Agora chegamos onde eu queria para a gente fazer esse paralelo com o nosso tempo e com os medievais, né? Particularmente nos grandes centros urbanos, tornando a morte presença muito concreta e ainda pelas crises que envolveram a Igreja Católica, tá? Como o denominado grande cisma do Ocidente, que separou a sede da Igreja Católica, né? Então, era Roma, e aí há uma cisão, que é o grande cisma, e passa a haver uma outra sede da Igreja Católica em Avignon, né? Como está falando aqui. Tudo isso fez com que a solenidade ritual da morte no leito tomasse, no fim da Idade Média, entre as classes instruídas, um caráter dramático, uma carga de emoção que antes não possuíam. Então, vejam que interessante, gente, o que acontece, né? A gente, como eu falei, eu abri essa live falando do que aconteceu conosco de 2020 para cá, e como uma pandemia mudou completamente a nossa noção do que é a vida no século XXI e do que é a nossa existência nesse plano, e dos limites, né? Porque nós, como eu disse, convivíamos com a morte o tempo inteiro. Ligava a TV, está subindo o número de mortos, está subindo o número de casos. Agora descobriu-se que não é só uma gripezinha, né? Ou algo muito maior. Depois que não afeta só os mais idosos e quem tem comorbidades, também pode afetar pessoas sadias e tal. Então, a gente foi descobrindo, aos poucos, a amplitude dessa crise. Lá na Idade Média acontece que, conforme essa Europa começa a se reestruturar pós-queda do Império Romano, já há esse componente que são os grandes desmatamentos, né, para a constituição aí de plantações e de pastos. E na Itália, principalmente ali, né, nos reinos de Gênova e Veneza, havia o comércio. Genoveses e venezianos, grandes comerciantes, que estabeleceram contato com o Oriente, com a Ásia, com a China, principalmente. Então, havia a famosa Rota da Seda, que vinha desde a China e chegava até a Europa pelo Mediterrâneo e entrava ali na Itália. A Gênova também tinha alguns entrepostos comerciais avançados na Ásia, e um deles importantes era na Crimeia. Veja só, né? A gente fala hoje aí da guerra da Ucrânia e da Rússia. Lá naquela época já havia um posto avançado na Crimeia que era disputado com reinos orientais, e já vinham acontecendo algumas mortes no Oriente advindas de algum tipo de contaminação que era algo ainda misterioso. Porém, os exércitos orientais, olha que loucura, gente, usavam os corpos dessas pessoas mortas, que haviam sido infectadas por algum vírus que ainda não se sabia, não se tinha a menor ideia, como arma biológica. Por quê? Para atacar esses entrepostos genoveses na Crimeia, eles jogavam corpos de pessoas que haviam morrido dessa infecção que ninguém sabia o que era, para infectar quem estava dentro das fortificações.
E, obviamente, que essas pessoas infectadas faziam o retorno para Gênova, né, para a Itália, e levavam o vírus consigo. Essa infestação, esse vírus, depois vai ser determinado como o vírus da peste bubônica, que era transmitido e é transmitido por um piolho dos roedores, principalmente dos ratos. Então, os ratos em embarcações e em cidades que tinham pouco saneamento, ou quase nenhum saneamento, eram lugares assim especialmente fáceis, né, dessa peste se espalhar. Então, a peste chega na Europa por Gênova, por Veneza, se espalha pela Itália e começa a se espraiar para o resto da Europa, tá? Alguns lugares foram poupados, alguns lugares tiveram uma incidência muito menor de infestação, de peste, justamente porque não tinham, os povos locais não tinham o hábito de comercializar dali para fora, como foi o caso, por exemplo, da região onde hoje, né, a gente chama de Países Bascos, a Península Ibérica, né, ali naquela região, e também Bélgica, Polônia, países mais interiores, né, da Europa, que não tinham essa economia do comércio exterior, né, digamos assim, e por isso, então, a peste chega com menos virulência. A peste só foi chamada, hoje a gente conhece como peste negra, né? E peste negra porque a pessoa infectada, ela podia manifestar desde ínguas no corpo, por isso bubônica, né, bulbos, né, principalmente na região, como afetava o sistema linfático, então inchavam a região do pescoço, axilas, virilhas, ou com feridas, chagas que começavam a aparecer na pele e começavam a ficar escuras, pretas, assim. Por quê? Porque a pessoa estava apodrecendo em vida. E isso vai se espalhar por uma Europa que não sabe tomar banho, né? Foram os árabes que ensinaram os europeus a tomar banho todo dia, né? Os árabes que já haviam ali no primeiro momento da Idade Média dominado todo o norte, né, da África e um pedaço já da Europa, e depois em 1299 o Império Otomano vai se constituir, vai se tornar uma grande força. Lá em 1453 eles vão tomar Constantinopla, que significa o fim desse polo avançado do catolicismo no Oriente, né? E vai dar, alguns historiadores marcam a tomada de Constantinopla como de fato o início da Era Moderna, quando os católicos são expulsos ali daquela região oriental. Mas, de qualquer maneira, a falta de saneamento, a falta de tecnologia, a falta de uma medicina, de um conhecimento médico da época mais avançado, fez com que a peste negra dizimasse entre 1346, mais ou menos, até 1353, basicamente assim, entre 75 e 200 milhões de habitantes na Europa, só na Europa. Não esqueçamos que na Ásia também houve um número imenso de perda de vida, mas a gente está falando aqui no caso da Europa. Gente, 75 a 200 milhões. Aí vocês vão falar, mas por que o intervalo é tão grande, né? Por que não de 100 a 200 ou de 90 milhões a 150 milhões? Porque não havia uma forma de recenseamento na época fidedigna para poder dizer não, né? Foram tantas pessoas. Então, havia lá o registro de nascimento, batismo, morte, enfim, nos burgos e nas cidades e tal, mas não era algo fidedigno. Por isso que o intervalo é tão grande, 75 a 200 milhões de habitantes. Gente, isso dá mais ou menos entre 30% e 60% da população da Europa naquele período. A gente acha que 800 mil pessoas, 800 mil vidas perdidas só aqui no Brasil para a pandemia é algo horrível, e é, de fato, uma vida perdida para uma doença que poderia ter sido resolvido de uma maneira minimamente sensata, mas que foi politizada, né? Não que na época medieval não tenha sido, eu já vou contar para vocês. A gente já acha horrível 800 mil vidas perdidas. Imaginem
que a população da época poderia ter sido a população do Brasil. O Brasil tem hoje 211 milhões de habitantes, mais ou menos 211 milhões de habitantes. Imagine o Brasil, uma terra arrasada, sem ninguém. De 75 milhões a 200 milhões, ou seja, da região sudeste, que tem mais ou menos 85 milhões de habitantes, no último censo de 2022, a população inteira do Brasil. Imagina, país vazio, dizimado pela peste. E essa peste, ela foi matando todos, independente da classe social. Ela chegou nos castelos, ela pulou o muro das sedes desses feudos, e isso vai, então, trazer ao homem medieval a ideia de que a morte está mais próxima do que se imagina. É quase como se fosse uma personificação de algo que está sentado à mesa conosco enquanto nós comemos e que nós não conseguimos ver. Por isso, começa-se esse imaginário, né? A morte como algo físico, que está ali do nosso lado, que está dançando, que está graçando conosco, né? E essa ideia, ela vem imbuída, obviamente, né, de várias representações na literatura, vai aparecer nas iluminuras, nas gravuras, né, medievais. Eu quero mostrar aqui para vocês, inclusive, um site que eu vou deixar também o link aqui, em que a gente vê muito bem essas iluminuras e essas representações macabras, né? Deixa eu colocar aqui. Tá carregando o site. Vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se já entrou para vocês, tá? Olha lá. O artista Antoine Verhard, que é um artista medieval, ele é talvez um dos maiores aí que representaram a dança da morte, a dança macabra, em suas iluminuras e suas gravuras. Vejam, por exemplo, aqui, né, uma delas. Então, a morte, ela passa a aparecer sempre como essa caveira, que vai dançar com o clérigo e com o homem comum, o guerreiro, né, o nobre, né, e tem mais aqui, veja só, outras iluminuras lindas, né, obras maravilhosas em que a morte aparece fazendo a sua festa sempre com qualquer tipo de cidadão daquela época. Então, a morte, ela nivelou, é o que a gente aprendeu, né, o Covid mostrou para a gente que todos nós somos iguais perante a morte, algo que deveria ser intuitivo, mas que a gente não parava para pensar até que isso se apresentou. Então, a dinâmica é basicamente a mesma, né? Vejam só, vocês vão poder depois conferir esse site, porque existem iluminuras desse período de vários lugares da Europa, né? Mas só para vocês terem uma ideia. Portanto, é importante compreender que nesse período em que a peste negra, né, que mostrava para as pessoas que você podia começar a morrer em vida, a se decompor em vida, a morte agora tinha uma imagem, né, as pessoas se decompondo, emagrecendo, apodrecendo, isso vai fazer uma diferença muito grande no imaginário daquele homem. E olha só como que a peste bubônica do século XIV foi contida. Obviamente que conforme o número de mortos ia aumentando, os médicos e os homens, as pessoas dedicadas às ciências, procuravam uma forma de resolver de curar essa doença. Então, obviamente que ao longo dos anos a medicina também rapidamente deu um salto, né? E principalmente os alquimistas aí da Idade Média, né? Que eram os homens, eram chamados de alquimistas, mas eram cientistas, né? Misturavam ali elementos que poderiam servir como remédios, e algo que o homem medieval descobriu lá em 1350, mais ou menos, e que fez a grande diferença para frear o avanço da peste, né? E que agora, na pandemia de Covid-19, ainda era refutada: isolamento social. Olha que doido. A peste na Idade Média foi contida a partir de algumas medidas públicas, entre elas o isolamento social. Você se tranca na sua casa e não sai daí até a gente entender que as pessoas já não morrem mais. E outra coisa, cremar os corpos daqueles que haviam morrido. Por quê? Como não havia saneamento, não havia um sistema funerário decente, não havia um sistema de saneamento decente,
os corpos eles eram deixados nas ruas ou enterrados em valas comuns, contaminando lençóis freáticos e tal. Quando entende-se que essas medidas elas estão mais atrapalhando do que ajudando, os corpos começam a ser incinerados, e isso faz com que, então, o vírus não tenha mais grande poder de alcance, como vinha sendo, né? Então, isolamento social, o aumento da preocupação com os medicamentos, né? Médicos se dedicando a pesquisar a doença, reformas de cunho estrutural, né? Nas cidades, nos burgos, enfim, para que houvesse um sistema de saneamento. Naquela época, gente, antes dessa grande peste tomar a Europa, não se tinha essa ligação, não se fazia essa ligação entre saúde e limpeza, né? A saúde não estava ligada com a limpeza. Então, o saneamento é importante e isso fica posto logo após esse grande surto, né? Então, a Idade Média vai passar a se, de alguma forma, a melhorar, né? As suas condições, que a gente vai ver depois cada vez mais avançadas no período da modernidade, no período da Renascença. Bom, com basicamente 1/3 da população da Europa completamente destruída, a gente vai ver que, passada a pandemia, e é o que acontece normalmente, né, na história do mundo, na história da humanidade, sempre depois de uma grande crise, abre-se um veio para um grande desenvolvimento. Por quê? A Europa estava completamente destruída, não havia mão de obra, né? Não havia mão de obra porque 1/3 da população perdida. Portanto, aqueles que se dispunham a trabalhar no campo, né? Nas plantações, na criação de gado, os salários aumentaram exponencialmente, então abriu-se aí uma vertente de oportunidade. O sistema feudal ruiu completamente, porque o sistema de servidão já estava bastante afetado antes da grande peste, né, da peste negra da Europa, e vai ser enterrado, esse sistema vai ser enterrado justamente junto com o fim da peste. Então, vai haver uma maior mobilidade social, o número, o índice de natalidade vai subir, né? Que era algo que não existia na época, assim, um índice grande de natalidade, ele vai ter um boom, né? Que são os boomers, os primeiros boomers da história humana aí, né? Porque já que perdeu-se 1/3 da população, agora a gente precisa repovoar tudo isso, né? E aquelas áreas que haviam sido desmatadas e que havia causado uma primeira crise climática que vai ajudar na disseminação da peste lá em 1343 a 1346, né, que é o primeiro momento de aparição aí da peste negra, em 100 anos essas áreas elas vão estar de novo cobertas de florestas. Só que 200 anos depois elas vão ser tudo desmatadas de novo, porque daí a população já cresceu outra vez, já ocupou e assim por diante. Mas também a gente vai entrar naquele período do Renascimento, né? Quando a gente entra em 1430, 1450, a gente já tem uma Europa olhando para novos valores, para o antropocentrismo. Precisamos passar pelo fenômeno da morte, como eu disse, sentada conosco enquanto nós comemos, esperando para levar a gente para o umbral, seja lá para onde for, para podermos olhar para o mundo e para o próximo de uma maneira distinta. E na literatura, a Lilian está falando uma coisa interessante. O livro Decamerão foi escrito durante a peste negra no isolamento social do seu autor. Exatamente. E o Decamerão traz muito desse pensamento, né, medievo naquele momento, né, nos cantos aí do livro, a gente vê a presença desse período exato, dessa relação de pecado e salvação, da presença do fim, que pode se dar a qualquer momento, né? Vejam também o filme do Pasolini, né, que é muito interessante a esse respeito. Bom, mas daí que, para a gente encerrar essa nossa conversa sobre a relação do homem medieval com a morte, eu quero evocar aqui um autor que gosto muito e que é considerado na história literária e na história desse período, né,
como precursor daquele que começa a conversar, a olhar para o fenômeno da mortandade, né, para o fenômeno da finitude, como algo muito mais próximo e palpável de nós, né? Que é o Elinan de Froidemont. Vou colocar aqui, e o PDF, como eu disse, assim que acabar esta live, o link para esse livro, Versos da Morte, vai estar aqui para vocês lerem. Versos da Morte é um livro escrito mais ou menos ali entre 1200 e 1200 e pouco, 1215, por esse monge, né, o Elinan de Froidemont. Na verdade, um monge, a história dele remonta, na verdade, a uma vida de excessos, né? Depois é que ele foi para o monastério, é como diz, né, o próprio o próprio Santo Agostinho, né, Agostinho de Hipona, né, que ele falava, dai-me a castidade, né, dai-me castidade e continência, Senhor, mas não agora. Nas confissões dele ele fala isso, né, que era um homem de excessos e depois de se converter, ele vai então se recolher e vai escrever, vai pensar, vai filosofar. O Elinan de Froidemont era mais ou menos isso. Ele era um homem de excessos também, que depois que descobre a vida eclesiástica, se recolhe a um mosteiro na França e vai escrever seus versos da morte, justamente nesse período em que a morte começa a se tornar algo do cotidiano, né? E olha que interessante, ele já começa esse poema, né, que foi traduzido para o português pelo Heitor Megali, professor Heitor Megali, né, da USP, já falecido, né, mas que o traduziu, são 50 estrofes, né, o poema tem 50 estrofes, e é mais ou menos como o indivíduo conversando com a morte, como se fosse uma outra pessoa. E ele abre dizendo o seguinte, ó, morte, tu me obrigas a mudar nesta estufa em que meu corpo sua todos os excessos do século. E ele está falando lá no século XII, tá? Século XIII, começo do século XIII, né? Nessa estufa em que meu corpo sua, né? Todos os excessos do século. Tu levantas sobre todos sua clava, mas ninguém, no entanto, muda. E ainda que mude, não se torna sisudo. Sisudo aqui no sentido de recolhido, de muda, mas parece que não mudou, não se recolhe, não pensa, não reflete sobre o seu momento, né? Morte, o prudente teme sua passagem. Agora é ao próprio naufrágio que cada um se dirige. Também eu já virei a página, já deixei prazeres e paixões aí, né? Ele já se converteu, já está lá, né? Já foi, né, iluminado. O Deus já deu para ele continência e castidade, né? Aquele que não se enxuga para a sua desgraça sua. Ou seja, essa questão da febre, né? Essa questão da manifestação das doenças. Não que a peste tenha surgido ali exatamente 1343 ou 46 até 1356. Houve antes outras epidemias de peste, mas não com a mesma proporção. E haveria depois, né? A grande peste de Londres, né? Do século XVII, de 1665, tal. Então, a peste, ela sempre foi graçando conosco, né? E quando a gente entende isso, a gente percebe que, então, uma epidemia de Covid não era algo tão absurdo de acontecer no nosso tempo, né? Mas o Elinan de Froidemont vai continuar, ó, morte, vai encontrar os trovadores que cantam amores vãos, né? E já falando um pouco sobre essa banalidade dos cantares de amores e de amigos do período medieval, que agora já não é mais importante, agora a gente tem que se preocupar com algo que é mais concreto, né, que é o fim. Ensina-lhes, ó morte, a cantar como quem passa seus dias completamente fora do mundo. Está criticando, então, né, a alienação desses que cantam ao amor e à amizade, né? Para que não os faça cair.
Morte, tu sabes enfeitiçar aqueles que teu canto sabe cantar, e que temem a Deus noite e dia, e um coração que tal fruto podem gerar em verdade, zomba bem morte de tuas peças. Então, a morte é zombeteira, né? Morte, tu que em toda parte tens renda, ou seja, né, que faz ali, que tem bens, que tem posses em todo lugar, ou seja, que ataca todo mundo, que atinge a todo mundo, né? Que em todos os mercados tens as vendas, que despojas ricos e grandes, tu que sabes abater os fortes, tu que para os potentes fazes a lei, que reduzes honras a nada, ou seja, nada vale a pena diante da morte, porque todo mundo fica igual, que fazes tremer os mais poderosos, que fazes resvalar os mais prudentes, que busca todos os caminhos onde se atola frequentemente, saúda por mim, meus amigos, inspirando-lhes um santo temor. Então vejam como essa escrita medieval a respeito da morte é, ao mesmo tempo, o CH Ferreira está falando o Nome da Rosa, que é o filme e o livro, né? Do Humberto Eco, e o filme com o Sean Connery. Vejam também que mostra exatamente esse período dentro de um mosteiro medieval. Então, o que a literatura desse período vai fazer é saudar a morte que, como se fosse uma força tão divina quanto a própria, ou até mais divina do que o próprio Deus, porque Deus está lá esperando que nós cheguemos até ele por meio da morte, para que sejamos julgados em nossos atos enquanto vivos e mereçamos ou não o céu, né? Mereçamos ou não o inferno. A morte está aqui, né? Eu estou conversando com ela. É mais ou menos a dinâmica do que aconteceu conosco agora, coisa de 3, 4 anos atrás, né? E que já faz tempo, né? Olha só como faz tempo se a gente pensar em números, e parece que foi ontem, porque foi um cisma também, né? No nosso modelo de entendimento da vida e de organização da sociedade. Então, é quase como saudar a morte, dando-lhe boas-vindas, por isso a dança, porque parece algo natural, porque parece algo que, no limite, vai ter que ser festivo, porque é o que tem para hoje. Então, vamos saudar este fenômeno que agora está aqui corporificado num esqueleto com a sua foice, com a sua clava, com o seu estilingue. Ele é representado de várias maneiras, né? Esse esqueleto que é a morte. E o Fademon continua: morte, eu te envio a meus amigos, não como inimigos, para quem meu coração seria gelo, mas rogo a Deus que me permitiu cumprir o que prometi, que tenham longa vida e a graça de viver o tempo que ele, com E maiúsculo, né, Deus, lhes destina. Mas tu, que por diversão fazes a caça, né? Ou seja, Deus está lá, mas você está aqui conosco, né? Se divertindo, nos caçando. Aquele que não tem medo nem cuidado, quão salutar é tua ameaça, porque teu medo purifica e depura a alma como numa peneira. Ele vai dizer, olha, é bom mesmo que esteja acontecendo isso, né? Porque assim a gente vai depurando, a gente faz com que quem não havia se arrependido ou não olhava para uma vida reta, uma vida contrita, uma vida religiosa, pode agora ter a oportunidade de se converter. Olha que interessante, gente. Não muito diferente do que aconteceu conosco agora há pouco tempo. Quantas pessoas tentaram procurar um acalento na religião, nas doutrinas religiosas, sejam mais canônicas ou mais alternativas? Todo mundo tentou desviar a sua energia vital, que ainda restava, para uma tentativa de apaziguamento, né? E lá na Idade Média, essas iluminuras que eu mostrei para vocês, que eu vou deixar o link, esse poema do Froidemont, que eu vou deixar aqui também, ou como a Dança da Morte, representada por Bergman no filme dele, são justamente formas até psíquicas daquele ser, daquele momento, de trabalhar com a presença inexorável da morte e elaborá-la, né? Conviver com isso, como se aquele fenômeno fizesse parte da própria vida, face aos eventos que aconteciam naquele momento.
E eu vou encerrando, né, infelizmente, mas não sem antes dar uma passada aqui, né, pelos comentários de vocês, né? Já tinha falado do livro do Decameron, olha lá. Sugiro uma live sobre o fantástico Michelangelo de Médici, com certeza, né? Farei. O Michelangelo é uma figura muito importante, Michelangelo Médici, vamos falar dele sim, que é uma figura que está ligada justamente a esse período pós, né, pós-medievo, e que, obviamente, está ligado ao primeiro momento da Renascença ali, né? E a Marlene está falando, pois é, até os medievos eram mais civilizados, evoluídos, mais humanos que os bolsonaristas e negacionistas em geral. Eu não tenho a menor dúvida disso, a menor dúvida. E o CH Ferreira está falando sobre o nome da Rosa, não é? Muito bem, meus caros, esse foi o tema do Domingo é Freud de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido um pouco com isso que eu trouxe aqui. Como eu falei, eu vou deixar os links aqui embaixo para que vocês leiam esse material extensivamente depois. Quero muito, de novo, agradecer a TV 247 pela retransmissão do meu trabalho, convidar vocês para disseminarem aí coisas boas, né? Não é a peste negra, vamos disseminar os meus vídeos, que, chegando a mais gente, obviamente, amplia, né, esta teia de ideias que só se completa com a participação de vocês. Nos vemos de novo agora no meio da semana para mais uma live sobre estética. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Espero que vocês tenham curtido bastante. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.